Fala galera, mais uma análise de livro, dessa vez um clássico, Friedrich Nietzsche, O Anticristo. Eu esperei um momento especial para ler esse livro, e eu acho que, enfim, não poderia ter um momento melhor, né, do que toda essa teoria da conspiração que está acontecendo com o novo Papa, a profecia de São Malaquias e tudo mais, claro, esse livro aqui influenciou muito, mas na verdade São Malaquias veio antes de Nietzsche, né? E eu acho também que ele se inspirou nessa 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 profecia que o novo papa vai ser o anticristo, enfim, mas não cabe aqui dizer sobre essas coisas. Bom, esse livro aqui é uma crítica feroz ao cristianismo, ao dogmatismo religioso, à moralidade religiosa, moralidade cristã. Eu anotei aqui várias frases do livro, várias mesmo, que eu achei importante. E eu já começo dizendo que, bom, a primeira frase que eu grifei é que esse livro aqui, como nas palavras de Friedrich Nietzsche, ele começa dizendo que esse livro é para o mais raro dos homens, os mais raros dos homens. Bom, porque, enfim, você tem que entender o contexto da época em que ele vivia. O cristianismo estava crescendo muito na Europa. Nietzsche também, é importante também se lembrar que esse cara aqui, ele foi um grande estudioso dos evangelhos. Ele tinha um grande conhecimento bíblico e também cita várias outras religiões. O cara estudava muito o cristianismo, e essas críticas aqui são todas baseadas em pontos de vista de acordo mesmo com o que ele leu e interpretou dos evangelhos. Então não tem nada de besteira aqui de alguém que não leu. Bom, vamos começar aqui com o que eu anotei. É o que eu já falei aqui, é uma crítica ao cristianismo e à moralidade cristã. Bom, tem uma frase dele aqui que diz: o homem de rebanho, o homem adestrado, o cristão. Eu acho que não precisa nem dizer o como que vem acontecendo, né? Isso aí do pastor Mirim, rasgando o exame de câncer, falando que cura as pessoas. Aí tem também esse curso do ICL falando sobre o pastor Silas Malafaia. Essas coisas vêm crescendo cada vez mais no mundo, cada vez mais pessoas acreditando em falsos profetas. Ele fala sobre isso também, mas não como uma visão religiosa, tá? Cada vez mais pessoas acreditando em mentiras, e Friedrich Nietzsche vem criticando realmente esse dogmatismo, essa moral da religião, essa falsa moral da religião. Ele mesmo diz aqui que o cristianismo ele vem trazer tudo aquilo que é de mais intelectual no homem, aquilo de majestoso, como se fosse uma ilusão, como se fosse uma besteira, para colocar na gente, dentro da gente, virtudes que na verdade são espelhos das pessoas que apenas seguem, como se todas essas pessoas tivessem essas virtudes, e como se você, uma maneira que você deveria agir. A crítica dele ao cristianismo e à moralidade cristã é realmente isso, que eles tentam impor o jeito deles de agir para as outras pessoas. Eu acho que a segunda crítica mais importante é que os ensinamentos de Jesus foram invertidos para o benefício da igreja. Por isso que ele critica tanto. Ele diz aqui nesse livro aqui que na verdade só existiu um cristão, e esse cristão morreu na cruz. Nas palavras dele, toda a interpretação do evangelho, ela foi feita, foi distorcida para em benefício da igreja. Tanto é que tem, inclusive eu acho que um ponto importante que ele não cita aqui, mas que veio alguns anos depois, ou até antes, eu não sei, eu não pesquisei a data da descoberta desse fato histórico, é a virgindade de Maria, mãe de Jesus. Na verdade, a palavra virgem, ela nunca existiu no evangelho, ela foi um erro de tradução proposital, né? Para criar uma imagem de uma divindade. Na verdade, é um arquétipo, né? Que é uma coisa inalcançável, algo divino que a humanidade não conseguiria alcançar, mesmo
se quisesse. O Império Romano quis dizer isso, né? Mas ao mesmo tempo aqui, bom, vamos para a terceira crítica para não perder aqui. Criar negação e ressentimento. Essa negação, esse ressentimento. O que ele dizia que a igreja negava, que criava ressentimento? Ele era um grande defensor da teoria darwinista, da evolução. Ele dizia aqui que um dos mal-estares do mundo vem sendo porque o ser humano abraça uma ilusão de cuidar dos mais fracos, e isso tira dele, e isso aqui é um ponto muito importante de Nietzsche. Essa, ele critica muito também como que é a palavra, cara? Ele critica muito o apoio que as pessoas dão às pessoas mais fracas. Ele diz que isso vai totalmente contra a evolução e isso tira da gente a vontade de poder. A vontade de poder é uma coisa que Nietzsche descreve muito nos livros dele, e para ele isso é uma heresia dentro da sociedade. Na cabeça dele, enfim. E é importante lembrar também que, inclusive, foi descrito aqui em algumas páginas no próprio prefácio pelo tradutor, que esses contextos aqui foram usados para inflar a campanha neonazista na Alemanha, né, que Nietzsche veio antes do nazismo, mas na verdade essa ideologia racial, ela, ela veio, sempre existiu, né, isso sempre existiu dentro da Europa, com os povos germânicos ali, sempre existiu essa ideia de que a raça ariana fosse superior, e aí é importante entender também que a irmã de Friedrich Nietzsche alterou os textos dele para beneficiar o nazismo depois da internação e morte dele, do autor, né? Mas isso aqui também, grandes autores que defendem, assim, eu não estou falando de quem admite que o dinheiro é. Claro que é uma forma de controlar as pessoas, mas é um argumento que as pessoas usam para defender os pontos, os anzóis para o peixe ali da extrema-direita. Eles usam os escritos de Friedrich Nietzsche para defender isso, né? O engraçado é que a hipocrisia é que, como ele foi internado como louco, né? Ele tinha muita depressão, rapaziada, esse cara aqui. Tinha muita depressão, provavelmente ali eu não sei, uma esquizofrenia, talvez. Eu tenho um grau bem leve de esquizofrenia. Ele devia ter também, mas com certeza ele era genial. E o que ele dizia sobre essa negação e esse ressentimento? Que o cristianismo, ele fazia com que a gente negasse a nossa força, a nossa vontade de poder como espécie, que é, enfim, é subir degraus na evolução, alcançar poder. Ele dizia aqui que tudo que é bom é o que aumenta a sensação de poder, e o que é ruim é o que aumenta a sensação de tristeza, de fraqueza, quer dizer, que gera esse ressentimento, essa negação da natureza, gera esse ressentimento no cristão, que ele chama aqui de animal adestrado. Bom, o meu ponto de vista sobre isso eu vou dar depois da análise aqui dos pontos que eu anotei. Vamos aqui para a terceira que eu já falei aqui, que nega a natureza humana e defende uma fantasia. Bom, se você parar para pensar um fato, cara, assim, biologicamente a gente é compatível, DNA com DNA, né, cromossomos e tal, em certo ponto a gente é igual. Só que psicologicamente, o que que ele estava querendo dizer, mesmo tendo pouco conhecimento sobre psicologia? Ele estava querendo dizer que psicologicamente a gente é diferente. As pessoas são distintas, entendeu? Ninguém é igual a ninguém. E o complexo disso é que, se você parar para pensar num mundo livre, por exemplo, onde as pessoas têm direitos iguais, onde cada um pode fazer o que quiser, eu acredito que era isso que ele queria dizer, que, enfim, essa onipotência, entre aspas, que o ser humano vem ganhando através do. Eu gosto também dessa frase do Nikola Tesla, não confundir progresso com avanço, mas enfim, esse avanço deu para nós alguns superpoderes, né? Que eu acredito que no futuro vai ser o que a gente vai chamar de o super-homem, né? Que ele
chamou no livro, assim, falava Zarastruta. Eu vou fazer uma análise dele, mas eu pretendo reler de novo aquele livro lá, o Zarastruta. Mas, enfim, que gera essa negação da natureza humana e defende uma fantasia. Que a gente, e nas palavras dele, ele diz que as pessoas, o cristão atribui tudo a Deus, e esquece que atribui inclusive virtudes humanas, como se Deus fosse um humano, se ele existir, e o cristão fica fraco, alienado, e vira um animal de rebanho por causa disso, por negar a natureza intrínseca do fato de que a gente é diferente, a gente é distinto. Se não existia ali uma. O que ele queria dizer com isso, nas minhas palavras, no meu entender? Se a sociedade for igual para todos, se ele defende aqui, por que que a extrema-direita usa as palavras de Nietzsche muitas vezes para defender as ideologias dele? Nós sabemos o que uma ideologia faz conosco, mas enfim, muitas pessoas também não sabem, tá? Me equivoquei agora. É, ele dizia que isso torna o homem fraco, porque a gente não entende bom, resumindo aqui para não se estender muito, eu não sou psicólogo. Se você tira esse fato de que as pessoas são diferentes por natureza psicologicamente, e você acaba nas palavras dele, tá? Não na minha opinião, porque é a hipocrisia, né, cara? Ele era fraco, não era um cara de elite e tudo mais, e defendia a elite como se fosse uma lei universal, porque a evolução fez assim, entende? Uma última coisa para mim antes de ir pro próximo tópico é entender cara, nós somos parentes dos. Por que que ele defende a evolução? Enfim, no ponto de vista dele, no raciocínio desse livro aqui, eu acredito que ele quis dizer que como nós somos parentes dos chimpanzés, inclusive tem uma frase do Carl Sagan que diz isso. O fato de nós sermos parentes dos macacos é, e a gente herdar semelhanças genéticas e comportamentais com eles mostram partes da natureza humana que talvez as pessoas ainda não estejam prontas para entender. E qual é esse fato? Que é intrínseco, né? Pega um grupo de macacos, por exemplo. As pessoas têm um macaco líder, tem o chefe do bando, entendeu? A gente é a mesma coisa, só que a diferença é que macacos andam em bandos de algumas dezenas de macacos. Nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta e algumas pessoas são sim predispostas geneticamente, claro que vêm sendo moldadas por fatores sociais para buscar poder, e é isso que ele dizia, que nós devemos deixar com que a natureza humana guie essa humanidade e tal. Cara, levando a sério o que ele diz nesse mundo aqui, é mais ou menos o que seria num mundo nazista de Rick e Morty. Ali, para quem já assistiu, vai perceber. Porque negar que existe uma guerra racial, por mais que ela não tenha evidência científica de que existe superioridade racial, mas que existe uma diferença, sim, por causa dos preconceitos na mobilidade social e no poder econômico que os negros têm comparado aos brancos, negar isso aí é burrice, entendeu? Então eu entendi esse ponto de vista de Nietzsche aqui, mas, enfim, eu não concordo muito, porque ele era um cara fraco também, que precisava de apoio psicológico ali, e se tivesse, enfim, seria melhor a história diferente, né? E aqui é o que eu já falei, ele defendia que o amor aos fracos é um comportamento de decadência que nega o individualismo. Foi o que eu disse, né? As pessoas são diferentes, nós somos individuais. É um outro argumento que a direita usa muito, né? Que a esquerda sabe disso, também que essa polarização não adianta nada, né? Polarização política, mas enfim, a gente sabe que a gente é individualista e tal. Certas pessoas estão predispostas e moldadas para buscar poder, e a gente vai fazer o quê contra isso? Se a gente vem de uma herança, né, social muito grande. E o terceiro ponto é que o cristianismo, eu já disse, atribui tudo à salvação, a Deus, e não a nós mesmos. Vários autores também dizem isso. Eu tô lendo do Carl Jung agora, acho que vai ser a próxima análise. E ele dizia isso também, né? A gente é individual, cara. O cristianismo, a ideia de Deus, né? A gente não entende que nós estamos sim sendo levados por fatores que estão fora do nosso controle, mas na ideia dele, dizer que, por exemplo, pega o caso do pastor Miguel, dizer que
Ele critica muito também os representantes, entre aspas, de Cristo na Terra, que dizem que vão fazer milagres. É exatamente essa crítica aqui que eu anotei, que eles vão fazer as coisas por nós, porque é, a igreja, o dogmatismo escolheu assim, enfim. Eu acho que eu concordo com ele nessa parte da crítica da religião aqui, concordo com ele 100% certo. Só acho que ele se equivocou um pouco assim com essa ideia de abandonar os mais fracos, né? Eu já vi gente paraplégica, já vi gente cega, já vi gente surda, já vi gente muito pobre, que é muito mais útil do que, por exemplo, um Elon Musk da vida aí. Então, enfim, é importante a gente, né, não idolatrar também, né? Que Nietzsche seria, ele seria contra isso. Você lê os escritos dele, os livros dele, você percebe. Ele seria contra a idolatria. Mas como ele estava ficando meio louco, e o próximo livro que ele escreveu, não sei se foi antes ou se foi depois. Eu acredito que ele deve ter começado a escrever os dois juntos, né? Eu não sei direito. Posso estar equivocado, mas em Ace Homo, como é que é a tradução? É, é Homem Alguma Coisa, um livro dele que eu tenho aqui também, mas ainda não li. Ele, no prefácio, ele diz porque escrevo bons livros, porque sou um bom autor e tudo mais assim. Eu acho que ele tinha muito esse lance do ego, mas com certeza ele seria contra a idolatria. A idolatria, quer dizer. Então é isso, pessoal. O vídeo ficou bem longo. Eu espero que pelo menos tenha despertado interesse em vocês para ler esse livro aqui, mas já avisando, como ele mesmo diz aqui nessa parte aqui, para quem tem esses valores de religiosos bem instalados na cabeça, não vai entender que este livro pertence ao mais raro dos homens, porque deve ter uma inclinação fruto da coragem para questões que ninguém ousa encarar, coragem para o proibido, predestinação para o labirinto, a experiência de 7 solidões, ouvidos novos para a música, uma nova consciência para verdades que até então jamais foram ouvidas. Off the King, ou porra nenhuma. É isso aí, família. Espero que vocês se interessem pelas obras desse cara aqui, que ele era genial mesmo. Tamo junto, e é isso aí.